O que a Bíblia diz, ou melhor, o que a Bíblia fala sobre o exorcismo e por que o diabo entra no corpo das pessoas mudando totalmente o seu semblante. Quem perguntou isso aqui foi a Verônica, ela é de Pindamonhangaba. A Bíblia menciona em vários textos, o problema chamado possessão demoníaca. É importante, antes de explicarmos isso aqui, entendermos uma coisa. Algumas manifestações em algumas pessoas não são necessariamente possessão demoníaca. Algumas religiões que ensinam que tudo vem do diabo. A pessoa está gripada é o diabo. A pessoa está com dor de cabeça é o diabo. Não é assim. Então tem casos em que a pessoa está aparentemente possessa, mas não é possessão necessariamente. Às vezes é uma epilepsia ou algum outro problema de origem mental. Agora, nós não podemos negar, isso existem psicólogos que concordam com isso, que existe sim um fator sobrenatural chamado possessão. Satanás ou um dos demônios toma conta da mente da pessoa e por ela começa a falar algumas coisas e assustar quem está perto. Eu vou dar, por exemplo, uma diferença entre uma pessoa que tem problema mental e uma pessoa possessa. Uma pessoa que tem problema mental, ela não tem nenhuma rejeição com Cristo. Você falar em Cristo perante ela não vai fazer nada. Agora, se tu fala para uma pessoa que está possessa por um demônio, vai ter uma reação violentíssima a Jesus. Outra coisa, a pessoa com problema mental fala coisas desconexas. A pessoa possessa, ela fala coisas bem inteligentes, inclusive coisas ocultas que só a pessoa que está ali na frente acompanhando sabe o que acontece na vida dela. Então existe sim diferença entre doença mental e possessão demoníaca. Em Mateus capítulo 8, Jesus lidou com isso. Em vários capítulos da Bíblia, ele lidou com a possessão demoníaca. Vou ler só um texto para exemplificar. Mateus capítulo 8. Interessante que a forma como Cristo lidava com a possessão demoníaca não é como alguns fazem, que ficam por aí dialogando com o diabo. Isso é uma coisa gravíssima. Porque se um pastor dialoga com Satanás, faz uma espécie de entrevista com ele, faz um trabalho jornalístico com o diabo, o que acontece? Esse pastor está dando a Satanás a oportunidade de ele conhecer os segredos profundos da mente desse pastor. E aí as tentações contra ele vão aumentar. Quando Cristo foi tentado pelo diabo em Mateus capítulo 4, Cristo não ficava dialogando com ele, Cristo falava, está escrito, e refutava o inimigo. E aqui em Mateus 8, 28, afirma-se o seguinte, uma menção de 2 endemoniados, não é? Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Veja que existe sim a possessão demoníaca. E por que Satanás possui as pessoas? Satanás, ele quer desfigurar a imagem que nós temos de Deus. E Satanás, ele também quer prejudicar a Deus. A melhor forma de você prejudicar um pai não é batendo na cara do pai ou da mãe, mas bata no filho desse pai ou dessa mãe para você ver o que acontece. Então Satanás sabe disso, como ele não pode prejudicar a Deus diretamente, ele tenta prejudicar a Deus, causar dor em Deus indiretamente, possuindo os filhos dele. Mas a possessão demoníaca, para acontecer, a pessoa tem que se colocar muito no terreno do inimigo, tem que se descuidar muito em relação ao seu estilo de vida. Então, se você está com Cristo, se você tem uma vida saudável, se você não entrega-se a qualquer prática espiritualista, não se preocupe que isso não vai alcançar você. E se você um dia enfrentar isso, pessoalmente, como eu já enfrentei, faça oração, cante hinos diante da pessoa, sem gritar, sem fazer bagunça, ore e diga para o demônio sair em nome de Jesus. Não importa o tempo que demorar, Cristo vai atuar poderosamente e você vai ver o milagre que Deus vai fazer.